Fala Celso 17. Até sentei hoje. Hoje eu não vou falar em pé, hoje eu vou falar sentado. Hoje, uma segunda-feira, foi bem corrida, com bastante assim, coisa para resolver. Na quinta-feira vai ter a Copa de Foguetes, então tem que fazer a seleção das equipes do Túlio. No médio são duas equipes, no fundamental eram 5 equipes, tem que selecionar para ver, né? No médio foi aquela correria de manhã, as 2 últimas aulas, vai no parque ambiental, bababá, aquele caos lá de fazer o bicarbonato com vinagre, né? Bem no fim as bases não deram certo. Porque a última vez que elas foram usadas foi em outubro do ano passado, deu problema nas bases, não estava escapando bem o litro ali, e daí bem no fim, quando a gente foi limpar um pouquinho, estragamos as bases. Vamos ter que correr contra o tempo para recuperar isso. E no fundamental, eram 5 equipes, deu problema com uma equipe lá, ficaram só 4 equipes. Lá vamos nós à tarde, naquele sol gostoso, para o parque ambiental fazer o lançamento de foguetes, né? Os 2 primeiros lançamentos de foguetes, a base estava ruim, não funcionou, aborta, vai para outra base. Ainda bem que a gente tem 2 bases, né? Na segunda base, as primeiras levas de lançamentos foi bacana, foi legal, conseguimos uma boa metragem. Na segunda leva, dos 4, 3 foguetes, os que iriam mais longe, bateram no galho de uma árvore, ou seja, deu B.O., né? E daí um foguete caiu, sabe-se lá onde, no meio daquele mato que tá o parque ambiental. Vai lá naquele mato áspero, que dá coceira, que parece que corta. Naquele sol danado, fica mais de meia hora procurando o foguete, até achar. Achamos o foguete e definimos. Só que nesse caos todo hoje, teve um aluno que me fez uma pergunta. Sabe aquela pergunta que te faz assim o cérebro parar e pensar? Que você teria vontade de sentar e ficar uma meia hora pensando numa boa resposta? Só que pra mim, lógico, eu respondi o aluno, né? Mas pra mim ficou martelando na minha cabeça aquela pergunta. Mas depois, na fala de 2 alunos em separado, né? Eles vieram conversar comigo, pra mim, me ajudou a responder a pergunta. Qual foi a pergunta que o aluno fez? Professor Celso, por que o senhor faz isso? Porque eles perceberam que eu estava cansado, né? Eu já vou fazer 50 anos daqui a alguns meses, eu estava cansado, no mato, sabe? Eu sou sedentária. Eles perceberam que eu estava cansado, né? E o aluno veio e perguntou assim, professor Celso, por que o senhor faz isso? No colégio tem mais de 100 professores, mas por que o senhor faz esses projetos assim, diferentes e tal? E eu fiquei pensando na resposta. E eu quero compartilhar com vocês algumas divagações sobre essa pergunta. E daí 2 alunos me ajudaram a responder essa pergunta. O primeiro aluno veio e falou assim para mim, me deu um abraço e disse, obrigado, professor, por criar essas oportunidades para a gente sair, fazer coisa diferente, experimentar coisa diferente. Então isso já foi uma resposta. Eu trabalho numa escola de educação em tempo integral, 9 aulas por dia. Precisa dessas coisas diferentes para manter eles antenados, vivos, interessados. Então isso foi uma coisa. E a segunda coisa, que um aluninho do 6º ano chegou para mim e falou assim, professor, a equipe dele foi selecionada para ir para a segunda fase, digamos assim, né, que é a fase regional. Professor, é a primeira vez que eu ganho em alguma coisa, professor. Ou seja, às vezes a gente faz coisas assim tão, para nós, simples, corriqueiras, ou até cansativas. É o 3º ano que eu faço isso, começa já, sabe, aquela repetição começa, você já não vai com aquela empolgação, mas para os alunos aquilo é pá. Para aqueles 17 alunos que eu já levei para o Rio de Janeiro, eu acredito que eu plantei uma sementinha, que eu fui uma marca positiva para aquele aluno, enquanto ele era meu aluno. Então eu acho que eu, estou falando por mim,
né? Cada professor é a sua realidade, é o seu jeito, né? Para mim, me faz bem, por mais que cansa. Tô ficando velho. Por mais que cansa, me faz bem fazer essas coisas ditas diferentes, né? Seja foguete, seja o que for, né? E eu acredito que na vida dos alunos, quando eles estão ali, eu fui uma marca positiva para aquele aluno, né? Por ele ter ganho a primeira vez, né? Por ele ter tido a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, por ele ter tido a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, participar de um evento nacional, conhecer pessoas do Brasil inteiro, né? Participar de palestras, aprender coisas mega diferentes e tal, né? Então, eu acredito que o que ainda me faz fazer essas coisas é o fato de saber que é uma sementinha que está sendo plantada. Naquele momento, eu fui uma referência positiva para aquele aluno. Eu fui um incentivo positivo para aquele aluno, né? Hoje de manhã eu fiz uma fala com uma turma do terceiro do médio, de formação de docentes, sobre opções de universidades, né? Em especial o UGV e o Unespar. Se daquelas alunas, que a maioria é aluna, né? Tem um menino só na sala, se uma daquelas pessoas prestar um vestibular por causa do que eu falei hoje, conseguir os benefícios porque eu falei hoje, eu já tô com a vida ganha, já valeu a pena, né? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto de falar sempre. Se eu falar errado, me desculpem, né? A memória já não está ajudando. Faça o seu melhor nas condições que você tem agora, até você ter condições melhor para fazer. Faça o seu melhor nas condições que você tem agora, para que você possa fazer melhor ainda quando você tiver condições melhores para fazer. E no poema Mar Português, de Fernando Pessoa, já dizia: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu sei que os alunos passam, né? 28 anos dando aula, tem aluno que nem lembra mais da gente. Tem aluno que ano passado era aluno da gente, esse ano já não lembra mais, já não dá bom dia. Mas, né, faz parte. São as gerações que passam e se sucedem e vão, e eles passam passarinho e a gente vai ficando na escola, né? Mas é isso. Fala, Celso. Possamos fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem. Até.